Você pensa em entrar na carreira de tecnologia? Ou você já está na carreira de tecnologia, mas não tem certeza se você está ganhando o certo, se você poderia estar ganhando mais, ou se você está ganhando dentro da média salarial dos desenvolvedores? Eu preparei esse conteúdo para vocês entenderem qual que é o salário médio dos diversos tipos de desenvolvedores da área de tecnologia e também quais são a média dos salários mais altos também, para você saber se você está ganhando a média que você deveria ganhar ou se você tem ambições de entrar na carreira de tecnologia. Você vai ver agora a média dos salários mais altos que a gente tem hoje na área. Sem dúvida, a área de tecnologia é uma das áreas que mais paga bem no mercado de trabalho. E por esse motivo, eles seguram os maiores salários dentre as outras áreas. Mas como eu disse antes, em qualquer outra área, existem diversos tipos de funções. E cada uma dessas funções pode ter um salário maior ou um salário menor. Mas nesse vídeo a gente vai falar das principais, que pelo menos eu enxergo como funções que qualquer empresa que trabalha com tecnologia precisa ter. Pessoal, antes de falar sobre os salários médios, eu queria falar sobre a área de tecnologia. É uma das áreas mais promissoras que a gente tem no mercado de trabalho. Se você é uma das pessoas que está pensando em mudar de área ou não escolheu ainda a área que você quer trabalhar, considere tecnologia como uma das suas principais opções. Mas lembre-se, você só vai conseguir se desempenhar bem, desenvolver bem na área de tecnologia se você tiver uma certa familiaridade com o desenvolvimento, com computadores, com ficar muito tempo na frente de um computador, desenvolvendo ou fazendo alguma coisa, procurando na internet soluções para diversos tipos de problemas. Se você se encaixa nessas três coisas que eu falei, considere entrar na área de tecnologia, porque ela pode mudar a sua vida. Mas vamos lá. O salário médio de um profissional de tecnologia, e quando eu falo um profissional de tecnologia, eu estou falando de uma pessoa sem formação superior em tecnologia, em alguma das áreas de desenvolvimento de software, que provavelmente pode ter um ensino superior incompleto ou não tem nenhum tipo de ensino superior. Esse profissional que trabalha com tecnologia, ele recebe em média um valor de R$ 2.500. É um valor bem alto para quem está começando na área. Ele permite com que você utilize e tenha uma boa qualidade de vida trabalhando com desenvolvimento de software, enquanto não recebe uma promoção ou uma possível efetivação. É claro, galera, que esse valor ele varia muito dependendo da quantidade de tempo que você está dentro da área de desenvolvimento. Com base nesse salário médio, agora a gente vai discutir as principais funções e seus respectivos salários. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado, mas fica comigo até o final para ter um entendimento geral sobre as áreas e as funções de tecnologia e quanto cada uma delas recebe. Bom, antes de começar a falar sobre os salários, eu vou falar sobre as funções de desenvolvimento de software que eu considero que são essenciais em todas as empresas, ou seja, vão ser as que mais têm vagas abertas no mercado para você se candidatar ou nas quais você já trabalha. Então nós vamos falar dos profissionais de dados, que são geralmente aquelas pessoas que ou trabalham com um banco de dados tradicional, né, um banco de dados relacional de empresas que ainda possuem esse tipo de infraestrutura, ou profissionais de dados que estão na área da ciência de dados, engenharia de dados, trabalhando mais ativamente com Big Data, entre outras coisas como inteligência artificial, IoT, e também um analista de dados, né, que é aquele cara mais focado na análise, né, no encontrar tendências, né, e também o analista de BI, que é responsável por construir toda a infra de BI na empresa. Temos também os profissionais de front-end, que dentro da camada de desenvolvimento de sistemas, eles ocupam a parte que constrói a aplicação, desde mobiles, até sites, telas de sistemas embarcados. São os profissionais que numa camada aplicação servidor, né, eles estão desenvolvendo a camada de aplicação. E falando dessa arquitetura, a gente também vai conversar sobre os profissionais de back-end, que eles estão geralmente desenvolvendo APIs, regras de negócio, integrações com sistemas terceiros, entre outras diversas funções que um profissional de back-end faz. Ele geralmente está trabalhando na camada do servidor. Vamos falar também de um tipo de profissional que é novo, uma função que é relativamente nova no mercado de trabalho, né? Principalmente quando a gente fala de desenvolvimento de software, que é o Scrum Master. O Scrum Master é aquele cara responsável por organizar todas as scrums de produtos de software que tem dentro de uma empresa. Ou seja, ele é responsável por tornar mais ágil o desenvolvimento de software utilizando diversos tipos de framework, um deles sendo o próprio Scrum. E temos também o DevOps,
que, na minha opinião, é um mercado que tem muita necessidade, ele vai ser muito importante no futuro e cada vez mais a gente vê profissionais de DevOps sendo contratados em maior escala. O DevOps é aquele cara que cuida de toda a infra da empresa, né? Ele cuida desde a parte do processo de deploy de software até uma parte mais de infraestrutura, dar suporte para a infraestrutura que já existe dentro de uma empresa. Então vamos lá, vamos falar sobre o salário desses profissionais. O profissional de dados, ele recebe 5 mil em média. A gente está falando de um profissional de dados que já não é mais um estagiário, ele provavelmente já é um analista júnior. E essa mesma premissa se dá para todos os outros salários que eu vou falar agora. O profissional de front-end e o de back-end, eles têm uma média salarial que varia entre R$ 2.900 até R$ 3.100. Isso no seu início de carreira. É óbvio que o que eu tô falando aqui é considerando que o profissional acabou de entrar na carreira. Quanto mais experiência você tiver, quanto mais cases você fizer, maior vai ser o seu salário. Temos aqui o Scrum Master, que nesse caso a gente não está falando de uma pessoa que passa por um período de estágio ou que passa por um período de aprendizado de código. Ele provavelmente passou por isso, mas foi em alguma outra área. Alguma das outras áreas que eu comentei antes, como por exemplo dados, front, back. O Scrum Master, ele geralmente já tem que ter muita experiência em desenvolvimento de software para saber como aplicar e conseguir conversar em termos técnicos com o time de desenvolvimento. O Scrum Master tem em média um salário de R$ 10.000. E temos também o profissional de DevOps, que varia muito, dependendo do tamanho do problema que eles vão ter que consertar. Se eles estão entrando numa empresa que já tem bastante infra ou numa empresa que já estou começando, isso varia muito, o que faz aumentar ou diminuir o salário. Mas em média, a gente pode falar que um profissional de DevOps pode ganhar no início da sua carreira de R$ 2.500 a R$ 5.000. Como eu falei antes, o tempo que você está numa cadeira, a especialização que você está em alguma das áreas de desenvolvimento de software, eles podem mudar muito seu salário. A diferença entre um analista júnior ou até um analista pleno, e do pleno para o sênior, e do sênior para o especialista, e assim vai, é muito alta. A gente tem, por exemplo, analistas júniores que recebem uma média de 5.000, como eu falei, analistas plenos podendo receber até 8.000 e analistas sêniores recebendo até R$ 12.000, galera. E assim vai, e assim em diante. Galera, agora a gente vai falar de 3 cargos que provavelmente possuem o maior salário dentro da área de tecnologia. Em primeiro lugar, a gente vai falar sobre Data Science. Todo mundo quer ser Data Science, né? Agora tá no hype. Um especialista em Data Science, que geralmente é responsável por trazer conhecimento, né? Ter um know-how de diversos tipos de modelos, diversos tipos de algoritmos que utilizam inteligência artificial para aplicar em diversos tipos de problema dentro da empresa. Então, o especialista em Data Science, ele é o cara que tem muitas cartas na manga quando a gente fala de inteligência artificial. Assim como vai ser o cara que conhece muito bem a esteira de desenvolvimento e deploy de modelos de Data Science. Ele é responsável dentro da empresa por abranger esse conteúdo para todas as outras pessoas que estão na área de Data Science. Esse profissional, em média, ele recebe R$ 17.000. Uma grana. Em segundo lugar, a gente vai falar de um tipo de profissional que é muito importante, mas ele acabou caindo em uma mesmice e muitas vezes uma redundância. A gente está falando do Full Stack. O Full Stack, por conceito, ele é um cara que conhece diversos tipos de programação, diversos tipos de linguagem, arquiteturas, infras, de modo que ele consegue abranger e falar sobre um sistema como um todo. Acontece que hoje em dia a gente tem muita coisa abstraída em código. Então, por exemplo, nasce um framework de JavaScript a cada vez que eu vou no banheiro. Logo, uma pessoa que conhece um framework de JavaScript que pode ser usado no front e um framework de JavaScript que pode ser usado no back e conhece um pouco de banco de dados, ele pode deployar um sistema inteiro e ser considerado full stack. Obviamente que um full stack ele é muito mais do que isso. Ele tem que ser uma pessoa que consegue argumentar em todas as áreas de tecnologia. Por isso que ele é um dos profissionais mais caros do momento, recebendo em média um full stack sênior um valor de R$ 13.500. Agora a gente vai falar de um outro cara que não necessariamente está muito dentro da área de desenvolvimento de software, mas conhece a área de tecnologia muito bem, mas que o seu principal papel é construir
conseguir e fazer uma ponte entre a área de desenvolvimento de software e a área de negócios. Esse cara é o Product Owner. Product Owner, ele geralmente já trabalhou com tecnologia e ele foi para um lado mais de negócios para interagir mais com a área de negócios. E por isso ele é responsável por ter um grande conhecimento sobre diversos tipos de tecnologia, principalmente como a tecnologia funciona, para conseguir criar conceitos e dessa maneira criar produtos de software para a empresa ou para a organização, ou se ele é autônomo para vender. Esse profissional, em média, recebe R$ 12.950. Pessoal, eu trouxe esse conteúdo para vocês a partir de uma série de estudos de vários sites que eu encontrei na internet e conversando com alguns amigos meus que são recrutadores e que trabalham na área de RH, principalmente tecnologia. Eu vou deixar aqui na descrição todos os links com todas as fontes que eu usei para trazer esse conteúdo pra gente. Mas e aí, o que vocês acharam dessa média salarial que a área de tecnologia oferece para o mercado? Vocês estavam esperando mais? Estavam esperando menos? Vocês estão decepcionados com o que vocês ganham ou vocês estão surpresos com o que vocês ganham? Comenta aqui embaixo então a sua resposta. Pessoal, é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, não deixa de dar um like, tá bom? O like é super importante para o canal começar a crescer. Se você é novo no canal, também não deixa de se inscrever, porque é super importante que o canal cresça em número de inscritos para ele aparecer e divulgar conteúdo para mais pessoas. Obrigado por terem assistido até o final. Vamos usar a tecnologia para mudar tanto a nossa vida quanto a dos outros. Um beijo do grego e tchau!